28 anos, trabalho aqui no Jijoca, na minha empresa, há 4 anos. Entendo você, se você quiser ir embora. Esse nome foi como meu marido me chamava antes da empresa. Ele sempre me chama assim, é um apelido carinhoso. E na hora de montar um nome para a empresa, eu achei que seria legal manter. Jijoca para mim é esse momento que eu estou vivendo, é alegria, é um momento mais feliz da minha vida, no momento. Jijoca é a realização de um sonho que começou há 4 anos atrás. Acho que emoção, persistência e alegria. Olha, posso dizer que sim, que eu sou muito apaixonada, eu gosto de comer, eu gosto de criar, eu gosto de fazer. A paixão realmente vem de você poder fazer uma coisa que você gosta, de você poder criar, ficar naquele momento seu de paz ali fazendo, e de repente você entrega para a pessoa e ela fala que gostaram, que a família gostou, de que é muito bom, e isso faz as pessoas felizes. Quando eu comecei, na verdade, não era ainda um sonho. Foi um momento mais de necessidade. Eu precisava resolver algumas coisas e daí comecei a fazer alguns doces. E daí eu percebi que eu tinha muita facilidade para fazer e que aquilo me fazia extremamente bem. Quando eu faço é um momento que eu sento, eu relaxo e não importa o quanto eu tenho que fazer, eu fico bem. E daí, a partir daí, eu comecei a pensar que eu poderia fazer e as pessoas começam a falar que você faz muito bem e que é tudo muito saboroso e aquilo dá um contentamento enorme. E daí eu comecei a sonhar, eu acho que a partir daí, a partir do contentamento das pessoas. Eu sempre trabalhei para alguém, eu trabalho desde os 12 anos e eu sempre gostei muito dos meus empregos. Sempre me dei muito bem com os meus patrões, eles sempre foram para mim como família. Eu sempre vestia a camisa da onde eu trabalhava, para mim sempre tive muita facilidade. Mas como eu disse, a partir do momento que eu comecei a fazer e comecei a sentir esse bem-estar maior numa coisa minha, aí eu tive que decidir o que eu ia fazer. E sinceramente, para mim agora tá sendo a melhor coisa. Eu tô no momento mais feliz da minha vida. Os eventos, deixar as pessoas felizes com o que eu faço, que é o que normalmente acontece, conseguir passar todo esse amor pelo que eu faço. Isso pra mim é o meu maior sonho e tá sendo realizado. Os nossos clientes acabam se tornando amigos. Então, acabam sempre ganhando um pedacinho da Jijoca, né? Ganham uma parte de mim. Não tem como não se emocionar com as histórias. Geralmente a gente é convidado para os momentos mais felizes, né? Então, a gente procura sempre dar o melhor. Em qualquer coisa, seja grande, seja pequeno, seja um pouquinho só de doce, seja um evento maior, procuro sempre fazer o melhor. Aqui eu espero que se torne um lugar maior, mas eu não quero ser tão grande para não ficar muito pesado, para que não entre naquele esquema comum que nós vemos por aí. O que nós trabalhamos hoje são com as festas pequenas. Eu quero continuar com essas festas pequenas, mas a única coisa é que eu quero sempre melhorar
a questão de qualidade, de coisas novas e procurar sempre trazer pessoas boas que me ajudem, pessoas com pensamento positivo, com esse sentimento de poder fazer alguma coisa boa. Aqui nós fazemos bolos, cupcakes, doces finos, os tradicionais, beijinhos, brigadeiros. Os finos são os camafeus, tortinhas de chocolate, morango, tudo, na verdade, o que a gente pode oferecer. Esse mês nós ficamos bem inspirados e toda semana nós estamos sorteando um ovo de Páscoa. Tá? E sempre tem um tema diferente. Essa semana nós fizemos o tema o que é ser pai e mãe. E eu achei muito legal, muito bacana e acho muito bom que as pessoas participam mesmo e elas demonstram o sentimento, elas se entregam. Isso é muito bom. A Páscoa é a ressurreição de Jesus e eu acho que é um momento muito feliz. Eu vejo algumas pessoas falando na questão de não pensar só em ovos, não pensar só no chocolate. Eu também penso assim, mas eu também acho que é um bom momento de celebrar, de presentear. A gente tem que lembrar sempre do real significado, mas é um ótimo presente. Eu mexo mais com as opções mais tradicionais, que eu acho que são mais saborosas. Desde os trufados, que tem aquele recheio na casquinha, os de colher, aqueles com bombons. Eu pessoalmente acho esses bem mais saborosos do que alguns que são mais incrementados de repente e não sugerem tanto sabor. Uma inspiração mesmo, não tive uma inspiração direta. Quero ser igual a tal pessoa, eu acho que vem tudo da criação. A minha mãe criou a gente sempre para trabalhar e conseguir o que queria. Nós não fomos criados exatamente para ser donos de alguma coisa, mas nós sempre fomos criados para fazer o melhor. Então eu acho que começou daí. E quem me apoiou mesmo foi o meu marido. Ele sempre me apoiou, ele me apoia, ele me ajuda em tudo que eu precisar, tanto aqui quanto na nossa vida pessoal. Ele é uma pessoa maravilhosa. Gosto, amo o Brasil, sinceramente não trocaria por nenhum outro lugar. Nunca fui pra fora, mas tem alguns amigos que foram e quando eles voltam e falam das suas experiências e tudo mais, eu penso, deve ser lindo, mas aqui é melhor. Eu verdadeiramente amo, eu gosto muito da nossa culinária, eu penso muito nisso. Que se eu fosse pra fora eu iria sofrer, porque eu tô muito acostumada, né, como todos os brasileiros, a ter muitas variedades aqui. E lá fora não tem tanto. Né? Aqui nós abraçamos todo tipo de comida, nós gostamos de tudo. Os lugares são sempre lindos, mas aonde quer que você vá tem sempre alguém muito pronto para te receber. É cultural, né? Nós somos mais quentinhos, assim, nós gostamos mais dessa parte mais humana. Então, com certeza, as pessoas é o mais incrível do Brasil. Eu não gosto de samba. Eu acho muito bonito o carnaval, eu acho muito colorido, muito cultural, mas eu não sou a brasileira que vai lá e vai ficar a noite inteira lá no sambódromo e vai ficar sambando. Eu não sei sambar.
não sou muito convencional. Eu gosto mais da música pop, eu gosto muito de ópera, eu gosto de rock, eu gosto praticamente de tudo. Mas eu não gosto de funk, eu não gosto de samba, que é o que mais tem no Brasil. Mas a minha paixão é a música clássica. Quando eu tô aqui criando, é a música que eu escuto. Eu acho que a mulher brasileira, falando por mim e por algumas pessoas que eu conheço, são realmente mais livres para fazer o que elas querem e elas investem naquele sonho. Mas o que eu vejo muito ainda com certeza é aquela mulher que carrega muito, que faz tudo. Ela trabalha, ela tem a sua empresa, ela tem o seu emprego, mas ela tem que cuidar da casa, ela ainda tem aquela responsabilidade de dona de casa só para ela. Eu acho que é isso que tem que mudar culturalmente. E isso é uma coisa que eu sempre achei errado, desde que eu tive a minha consciência humana. Eu sempre achei isso não necessário, porque afinal as mulheres conseguiram o que elas queriam, elas conseguiram o trabalho, elas conseguiram de certa forma a igualdade, embora a gente saiba que ainda não tem completamente, mas eu acho que elas têm que, como mães, como criadoras ali da família, elas têm que educar mais na questão da divisão dessa igualdade. Na casa elas têm que começar a criar isso. Você homem e você mulher, vocês são iguais na questão dos filhos. Eu acho que aí vai ser completamente, vai ter essa mudança. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos os nossos filhos, seja ele homem, mulher, você mostrar isso. Se você tiver uma filha, você mostrar a filha, você tem que, se você for arrumar alguém na sua vida, você tem que arrumar alguém que te ajude, você tem que dar esse exemplo dentro da sua casa, sabe? Seja para os nossos filhos, seja para o nosso afilhado, que é um menino e tá aí, e ele tem que aprender, que ele tem que ajudar também. Eu acho que quem a gente puder dar o exemplo, a palavra é essa, né? Você tem que dar o exemplo. Eu acho que essa é a melhor forma de você mudar. Alguma coisa vai tocar em alguém, pode ser que ela mude, pode ser que ela esteja muito bem do jeito que ela tá, mas exemplo é tudo. Então, siga seus sonhos, faça exatamente o que você deseja, lute pelo que você quer, nada é tão difícil assim. Os problemas a gente que cria. Então, vá à luta, seja feliz, faça a sua vida valer a pena. Não vai ser a primeira.